Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas 24, a partir do versos 13. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já falo alto. Jesus amado. Amém, irmãos? Lucas 24, a partir do versos de número 13. Diz assim: a epígrafe da minha Bíblia diz: no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe que constavam a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho? E nos expunha a palavra, as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém?
Glória a Deus. Esses discípulos, eles estavam conversando sobre tudo o que estava acontecendo, né? Toda essa mensagem que nós lemos agora é o que eles estavam fazendo. Eles vinham pelo caminho e eles estavam conversando sobre a perseguição que Jesus passou, sobre a prisão que aconteceu com Jesus, a crucificação, e isso deixou eles tristes e desanimados. E Jesus ressurreto se aproxima deles, e eles estão tão concentrados na decepção que não o reconhecem. E Jesus vai pelo caminho, ensinando as Escrituras, e dizendo, não era necessário que o Messias passasse por tudo isso? E vem falando desde Moisés, passando por todos os profetas, explicando tudo sobre Jesus e sobre o que ele havia de passar. E chegando em casa, eles convidaram para ficar com eles, pois já era tarde. E Jesus entra na casa, e na hora da refeição, ele dá graça e parte o pão. E os olhos dos discípulos se abrem, e Jesus desaparece. E eles se questionam entre si, seu coração não ardia quando ele vinha pelo caminho nos falando das Escrituras? Então eles o reconheceram. Então eles voltaram para Jerusalém testemunhar que estiveram com Jesus ressurreto. Isso aconteceu no domingo de Páscoa, no dia em que Jesus ressuscitou. E nessa semana que se passou, a Semana Santa, nós até postamos nas redes sociais, os pastores falando da mensagem durante toda aquela semana, e nós nos propomos a nos preparar para estarmos no domingo de Páscoa, então, celebrando a vitória da cruz. E eu estava me preparando para trazer essa mensagem para vocês, e a igreja toda estava em oração, em jejuns. Alguns foram até o horário do culto, outros fizeram o tempo que puderam, né? E eu estava me preparando para vir trazer essa mensagem para vocês. E estava me preparando também para a ceia de Natal, de Páscoa, para a festa de Páscoa, com a família, como todos vocês. E, inclusive, eu tive uma ideia brilhante de fazer uma coisa diferente com os meus netos. São bastantes, né? E eu quis fazer que eles fizessem o bolo deles, quebrassem o ovo, mexessem a farinha. Queria trabalhar isso com eles, para que eles tivessem uma memória guardada daquele dia. Eu falei de Jesus, eu falei da morte na cruz, do sacrifício de Jesus por nós, e que Jesus ressuscitou. E cantei com eles até aquele corinho, ressuscitou. Alguns guardaram, outros não, tá? O menorzinho tem 3 anos, não lembrou de nada. Mas nós fizemos isso. Mas na semana passada, a minha filha, que está grávida de 33 semanas, na semana passada era 33, agora já é 34, ela ficou internada pela 2ª vez. E eu tive que, além de tudo isso, que os irmãos sabem, né? A gente vai pregar, tem que se preparar, tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, ler uma Bíblia, ler outra. Aí, quando vai ler a Bíblia que a gente trouxe, a gente se engasga um pouco, porque leu em outra Bíblia, né? E foi uma semana corrida. E a minha filha ficou internada, e eu ainda tive que dar uma assistência para ela, deixar a minha casa, deixar tudo, e tinha os cultos da noite para a gente estar aqui. Então, foi uma semana bastante corrida. Mas eu pude experimentar o extraordinário de Deus, vendo Ele se fazer presente na nossa vida. Jesus está conosco no caminho, irmãos. Muitas vezes, nós estamos distraídos com outras coisas, mas Ele está conosco. Porque sem Ele, o resultado de tudo que eu tive, graças a Deus, foi um sucesso, o bolinho das crianças.
A minha filha recebeu alta. Graças a Deus, o culto foi uma bênção. A semana toda Deus trabalhou no nosso meio. A mensagem saiu em nome de Jesus. E eu vou falar para vocês hoje o que Deus colocou no meu coração. Mas se eu não tivesse Deus na minha vida, a somatória de tudo isso poderia ter sido diferente. O resultado de tudo isso poderia ter sido diferente. Mas porque Jesus está comigo no caminho, está conosco no caminho. Tudo o que aconteceu na nossa vida foi porque Ele estava com nós. E nós temos que ser gratos a Ele por isso. Amém? Aqueles homens estavam tristes e desanimados. Mas Jesus se junta a eles no caminho. Isso nos mostra o quanto Ele está interessado em estar conosco e presente na nossa vida em todos os momentos. E o quanto é importante a comunhão. Eles reconheceram no partir do pão. Eles estavam reunidos para comer junto, para compartilhar. Amém? E na semana passada, como eu disse para vocês, eu pedi para a igreja, via WhatsApp. Eu enviei mensagem: irmãos, orem pela minha filha. Eu preciso da ajuda de vocês. Isso é o que, irmãos? Isso é comunhão. Isso é viver em família. E eu pedi que vocês me ajudassem em oração em favor da minha filha. E vocês não são a minha família de sangue. Vocês são a minha família espiritual, a minha família eterna. E eu tenho certeza que vocês oraram por ela. Inclusive vários irmãos vieram perguntar: como é que está ela? Como é que está o bebê? Como é que está? Deu tudo certo? Glória a Deus. Tudo ficou bem, graças a Deus. Eles estavam com os olhos fechados e ao partir do pão eles puderam ver que era Jesus que estava ali com eles. Então eles voltaram para Jerusalém para testificar que Jesus ressuscitou. E é juntos que nós vamos viver o que Cristo nos revela através da sua palavra. Porque é a palavra e é a presença de Jesus que faz o nosso coração arder. Amém? Trazendo fé e esperança. E é na comunhão que Jesus se revela aos nossos corações. A Páscoa passou. Foi domingo passado. Nós celebramos a ressurreição. Teve festa na casa de alguns, teve família reunida, teve presentes, né? Aleluia, né? Graças a Deus por isso. Muitos de nós postamos nas redes sociais: Jesus ressuscitou, Ele vive. E é isso mesmo, nós temos que fazer isso mesmo. Nós devemos testemunhar que Ele vive e está operando em maravilhas no nosso meio. Por mais que as lutas insistam em bater em nossas portas, e nem tudo tenha o resultado que nós esperamos. Porque nem sempre é do jeito que a gente quer, né, irmãos? A gente quer de um jeito, mas Deus tem o melhor para nós. E nem sempre é o resultado que você... Eu pensei que fosse ser desse jeito. Às vezes a gente até quer falar para Jesus: faz assim, Jesus, desse jeitinho aqui. Deixa na mão dele, irmãos. Ele tem a melhor maneira. Então, as lutas, elas vão bater na nossa porta. E os resultados que nós esperamos, às vezes, nem é sempre o que a gente queria, mas é aquilo que é melhor para nós. Nós precisamos perceber que Jesus está conosco no caminho. E é no caminho, e é no partir do pão, que nós vamos sentir o nosso coração arder. É na hora da luta que nós vamos citar os salmos. Quantas vezes, né, nós estamos passando por prova. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Ou nós vamos falar:
Estarei convosco todos os dias, nos lembrar que Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos lembrar que Ele é o guarda de Israel, que Ele não dorme e que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Nós vamos lembrar que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria, com certeza, virá ao amanhecer. Muitas vezes essa noite, irmãos, duram anos, mas pode confiar no Senhor. Ele prometeu que a alegria virá. Nós temos que crer nisso, confiar nisso, porque Ele está conosco no caminho. Amém? Essas são as palavras que nos sustentam e que arde o nosso coração enquanto nós caminhamos. Jesus está conosco, está falando todo dia e todo o tempo ao nosso coração. Ele está conosco no caminho. E ontem nós estávamos na família, fizemos um grupo separado da família, família fora da família, porque hoje é aniversário da minha filha, essa que está grávida. E nós fizemos um grupo para poder combinar, vamos fazer ela está grávida, com diabetes gestacional, está com colestase, não pode comer qualquer coisa, vamos fazer um churrasco, porque carne ela pode comer. E alface, né, irmãos? Pode comer. Então, vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa, tal. Na segunda-feira, que é feriado, né? Vamos fazer. E a gente começou e tal, meu filho foi no mercado e comprou as coisas. Quando ele colocou um joinha lá, que já tinha comprado as coisas, o meu genro falou, a Bruna ficou internada de novo. A Bruna está no hospital de novo, ficou internada de novo. E é assim, né, irmãos? Só orando e buscando a Deus e pedindo a misericórdia, clamando ao Senhor. E a Bruna ficou lá. E hoje ela me ligou, o meu neto ficou em casa. Ela tem um bebê de 3 anos, ele ficou em casa. Eu coloquei um cupcake na mesa, no pratinho para ele, e nós ligamos para ela, uma chamada de vídeo, e nós cantamos parabéns para ela. E ela chorou e falou, mãe, eu não queria passar meu aniversário no hospital. Eu falei, filha, é o melhor lugar, fica aí. Deus está cuidando de vocês. Qualquer coisa que acontecer, tem médicos em volta aí para fazer o que precisa, né? E nós ficamos ali. Mas, graças a Deus, hoje ela recebeu alta. E é interessante, irmãos, nós falarmos também nessa passagem sobre os olhos abertos dos discípulos. No partir do pão, eles enxergaram Jesus, eles perceberam que quem estava ali com eles, durante todo o caminho, deve ter sido uma caminhada longa, porque Jesus veio falando da vida dele desde o princípio, passou pelos profetas, e foi falando, e foi falando, e foi falando. E eles abriram os seus olhos, e eles perceberam que Jesus estava ali. Então, eles voltaram para Jerusalém para testemunhar. E isso nos ensina, irmãos, a estar sempre testemunhando o que Jesus tem feito por nós. E não só na nossa vida, mas na vida dos nossos irmãos. Deus operou milagres aqui no nosso meio. Semana passada, né? Não foram todos que receberam. Eu ainda estou na fila. Né? Mas o Senhor operou milagres. O Senhor fez maravilhas no nosso meio. E nós temos que fazer como esses 2 discípulos. Contar. Falar o que nós estamos vivendo para as pessoas. E entre nós mesmos. Porque isso acrescenta a nossa fé. Isso nos faz crescer diante de Deus. Então eu digo para vocês, testemunhem, conte a todos o que Jesus tem feito na sua vida, tem feito no nosso meio, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos. Ele está conosco no caminho, e é Ele que faz o nosso coração arder. Amados, nós vamos orar agora.
A nossa caminhada é longa. Ainda há pouco nós estávamos conversando antes do culto, e nós falamos assim, eu falei, Deus tem tomado cuidado de tudo, né? E nós temos uma senha. Nós temos uma senha. Enquanto essa senha não chegar, nós estamos aqui, irmãos. Mas a hora que a senha for chamada, não adianta espernear. Não adianta espernear. A senha vai ser chamada e nós vamos para a glória. E é para lá que nós queremos ir, né? Amém? Nós vamos orar. A nossa caminhada é longa, mas quem está conosco nessa caminhada é Jesus. E se nós prestarmos atenção nele, o nosso coração vai arder. Vamos ouvir, vamos entender tudo que o Senhor tem falado para nós. Assim como ele falou com os discípulos no caminho de Emaús ali, toda a mensagem, toda a palavra, desde o princípio até chegar nele, na morte e ressurreição, até o dia em que ele estava ali presente com os discípulos no caminho, ele está falando conosco também. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, que nós nos lembramos de um salmo, que nós nos lembramos de um versículo, que nós nos lembramos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Ele está falando conosco, da mesma forma. Então, que nós possamos ter a palavra do Senhor gravada no nosso coração, para que quando nós estivermos no caminho com Jesus, essa palavra venha arder dentro de nós, venha renovar a nossa fé, venha renovar o nosso ânimo, venha nos dar condições e força e graça para permanecer firme, até que então Ele venha nos buscar. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a dobrarem os seus joelhos.